Paz e graça, meus queridos e amados irmãos. Queridos, hoje nós vamos falar sobre um tema bastante relevante. Talvez esse tema vai mexer muito com você. É um tema que nós percebemos que é tipo um paradigma, um arquétipo, um protótipo da Bíblia. Nós ontem falamos sobre você examinar a si mesmo, algumas coisas que você precisa fazer para poder alinhar, arrumar a bagunça que é a sua vida. Às vezes a bagunça está na nossa vida. Às vezes temos bagunça que nós transferimos para as pessoas e não vai adiantar oração, não vai adiantar você fazer terapia, não vai adiantar você ir para terapeuta, psicólogo, psicanalista, porque você precisa arrumar a bagunça. É uma questão sua, uma questão simples de você arrumar a bagunça. Não adianta você ir para coach, você pode até ir para todos esses profissionais, ele vai te dar uma direção, mas é necessário você é você mesmo fazer por onde. Tem uma frase que diz o seguinte: faz por ti que eu te ajudarei. Não é bíblica, mas se procede. A Bíblia diz: esforça-te que eu te ajudo, diz o Senhor dos Exércitos. Então você precisa fazer a sua parte. Você precisa, queridos, emanar em si mesmo o poder que Deus te deu, a energia que Deus te deu para arrumar sua bagunça. Interessante que as coisas que eu sempre falo é o seguinte, que a primeira coisa que eu aconselho às pessoas, para as pessoas que possam ir bem, para as pessoas que possam produzir, se uma pessoa quiser passar em um concurso, se a pessoa quiser ser um pastor de excelência, se a pessoa quiser ter uma igreja de excelência, a primeira coisa é arrumar a bagunça da sua vida, né? Que é um princípio, isso é um princípio. Se você quiser ter paz, né? Aquilo que você se propõe a fazer, arrume bagunça. Se você está arrumando a bagunça e não chegou ainda ao que você queria, tenha certeza de uma coisa, você está no caminho certo. Não se preocupe, não se desespere, porque você está no caminho correto. E vamos ver aqui. Esse tema, queridos, são os improváveis de Deus. Por quê? Porque Deus pega as coisas que não são para aniquilar aquelas que são. Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Você me falando aqui que tem um texto que diz o seguinte, já falei aqui para vocês, o seguinte, que aquele que a si mesmo se humilhar, Deus exaltará. E aquele que a si mesmo se exaltar, Deus o abaterá. Por quê? Porque Deus, ele não gosta de arrogância, do ego inflamado. Queridos, Deus não tem prazer no ego inflamado. Deus não tem uma satisfação nas pessoas que têm um ego inflamado. Todos nós podemos ter esse ego inflamado. Sim, agora é necessário que nós possamos estar sempre na cruz de Cristo. É necessário que nós possamos estar sempre levando a Deus, né, os nossos pensamentos, buscando de Deus, para que isso não vire uma árvore e dê frutos malignos. Eu estava vendo ontem de um grande pastor, e ele falando o seguinte, um pastor que foi um dos mais notáveis do Brasil, uma década atrás, realizava grandes congressos, trazia os grandes homens de Deus de fora, foi conselho de pastores, tinha livros, tinha uma consideração enorme, tinha uma igreja enorme, uma igreja extremamente sustentável, frutífera e considerada. E esse pastor ele sempre falando uma prática que ele faz até hoje. Ele diz que todas as vezes que, depois de que ele tinha esse tudo na vida dele, um homem que trazia os maiores pregadores do mundo, tipo Morris Cerullo, Billy Graham, Benny Hinn, Terry Osborne, dentre tantos outros relevantes, ele realizava uns congressos grandes para 100, 200 mil pessoas, enfim. Esse pregador, ele sempre guardava o coração dele para que o orgulho não entrasse no coração dele, a vaidade não entrasse no coração dele. Eu sei que os grandes pregadores fazem isso, porque, queridos, o orgulho e a vaidade, ele é terrível. Agora, quando Deus encontra alguém no coração simples, quando Deus encontra alguém no coração humilde, aí Deus habita, aí Deus faz morada, aí Deus confunde a terra, como diz os pentecostais. Nós vamos ver que há princípios, há princípios.
Eu ouvi de alguém o seguinte: toda vez que Deus vê um soberbo, um arrogante, um altivo, um prepotente, ele vai se lembrar de Satanás, porque foi esse sentimento que levou Satanás à queda. Lá em Ezequiel e lá em Isaías, você vai ver sobre isso. Eu subirei acima da estrela do Altíssimo. Agora, pense que petulância. E você vê, queridos, esse sentimento na vida das pessoas. Né? Diz aqui, 1 Crônica 29:12, e riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder. Na tua mão há força e poder. Deus domina sobre tudo. E na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Né? Alguma tradução fala que Deus, ele exalta quem ele quer. Ele dá sabedoria que ele quer. Agora, é necessário que as pessoas venham ter um princípio de simplicidade. Porque se você pegar um copo cheio de gasolina, cheio de água, um não pode complementar o outro. Um não pode complementar o outro. O copo de gasolina não pode complementar o copo de água. Você tem que tirar um para que o outro possa entrar. É que eu falo nas minhas pregações. Se você está na sua vida e você tem alguma dificuldade, o que é que preenche o seu coração? Há dois lobos que brigam dentro de você, dois lobos, o lobo mau e o lobo bom. Qual é que ganha que mais você alimenta? Se você alimentar a sua carne vai prevalecer sobre o seu espírito. Se você alimentar o seu espírito vai prevalecer sobre sobre a sua carne. Experimente, queridos, passar 10 minutos orando em línguas, ou orando com uma canção, né, recitando a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus. Depois cante um hino de louvor, depois leia a Bíblia em voz alta, como o seu espírito vai ser acionado, quando o seu espírito vai ser adicionado. Agora experimente você ficar fofocando, ver jornais que só falam de mortes, ver essas séries bobas que tem por aí, né, ver filmes bobos, como sua alma vai estar em frangalhos. Né? Esses programas imbecis que tem na televisão brasileira, programas, queridos, tem cada programas tolos, cada programas insanos, porque antigamente tinha programas proativos, tinha programas que a família brasileira poderia se sentar, né? Por exemplo, tem alguns televisão, né? Canal de televisão, a cabo e também secular, no sentido de geral, que tem algumas programações boas, tem a TV Cultura, né? Que tem aquelas programações boas sobre estudos, sobre a vida animal, enfim, vários projetos educacionais. Mas a maioria das coisas que nós vimos na televisão é algo que é absurdo. Não tem nada proativo, nada que venha estender, né, o homem para cima. Então, queridos, Deus pega os humildes, né? Os humildes têm o favor de Deus. Né? Então, a questão que eu falo é a seguinte: sempre seja humilde. Você viu o caso aí dos dois Mateus, né, que chamou a atenção do Brasil e do mundo também, porque esses casos de racismo, ele acabam quebrando a fronteira do país, e onde Mateus, um entregador de pizza, um menino bem educado, bem trajado na vida pelos pais, né, pelos seus pais, ele foi entregar a pizza, né, e por uma eventualidade, né, ele mandou que o morador viesse pegar pizza. Né? Normalmente é uma coisa absolutamente normal. E só que esse morador, ele tinha o Golias dentro dele. Ele tinha um Golias, o orgulho, um homem que se tornou alvo de vários comentários sórdidos e pérfidos, porque o que estava no seu coração veio para fora, né? Porque o homem é testado, o homem, o que ele fala, ele vai produzir corpo à eternidade. E aquele homem, ele chegou e ofendeu aquele entregador de pizza, Mateus, que era da Testemunha de Jeová, independente aqui da sua religião, né? Mas ele tinha princípios, homens têm princípios, homens têm valores. E aquele homem começou a agredir Mateus.
aquele homem começou a agredir Mateus de forma racista, de forma social, uma coisa cruel, né? Uma coisa cruel, um debate ali da parte dele contra Mateus, totalmente insano, totalmente um debate de tolo. O que foi que Mateus fez? Mateus se calou, analisou, o que viu que foi crime, né? Mateus comunicou à polícia, né? Mesmo que não deu nada, aquele homem ele foi levado à polícia, foi pejorativo, né? Teve sua vida defasada. Por quê? Porque o que habitava nele era o orgulho, não o amor. O que sobrou daquele homem, tirando, aquele homem era tão rico, ou não se sabe se ele é rico, mas aquele homem só tem dinheiro, se for o caso dele ser rico, só tem dinheiro. Mas é fruto de um homem desprovido de amor. E Mateus ali, ele foi abençoado por Deus, e às vezes, queridos, como eu sempre falo, Deus coloca gigantes para que possamos derrubar os gigantes, para que possamos vencer. Você quer ultrapassar a barreira, você quer alinhar a sua vida, você quer crescer, derrube gigantes. Às vezes o gigante não vem como aquele homem, às vezes o gigante vem de outras formas, né? O gigante vem de outras maneiras, e você tem que ser um derrubador de gigantes. Você tem que derrubar gigantes. Você tem que aprender a derrubar gigantes. Davi não derrubou só o gigante Golias. Foi o primeiro gigante que Davi derrubou. Mas Davi derrubou literalmente vários gigantes ao seu comando e, pessoalmente, vários gigantes Davi derrubou. Então Davi passou a ser um derrubador de gigantes. Então, queridos, em Mateus, ele se manteve ali equilibrado e sóbrio. E aquele homem tolo, imbecil, que Deus tenha misericórdia da vida dele, que Deus tenha ter compaixão, para que ele venha reconhecer o seu erro, confessar o seu erro, e que Cristo venha entrar na vida daquele homem, para que aquele homem venha a ser um espelho de Cristo, né? Ele venha a ser um homem alcançado pela glória de Deus. E aquele homem proferiu palavras racistas, injúrias raciais, palavras de desprezo, de desdém, palavras afrontosas, né? Que afrontou não somente aquele menino, mas toda a sociedade brasileira, e o povo se indignou. Mateus não revidou a altura, calou-se, tomou as devidas providências, estava sendo filmado, e aí o que ocorreu? Mateus foi, digamos, entre aspas, ele venceu aquela luta contra aquele gigante. Porque esses gigantes, eles têm verborragia, verborragia, ou seja, o que eles gostam de falar é de verbo, sempre num pejorativo, como se fosse o próprio Deus, como se fosse o próprio Senhor. E Mateus olhou para ele e ficou exatamente como deveria estar. Não baixou a cabeça, ele perdeu o controle, insano. E aí o que ocorre? Ele está sendo execrado pela sociedade, pela humanidade. Ele está sendo execrado pela humanidade, sobretudo pela sociedade do Brasil, porque a sociedade, queridos, ela vive por princípios e valores. Não perca isso de vista, não. A sociedade, ela vive por princípios e valores, ainda que você não compreenda, ainda que você não entenda, mas a sociedade é vivida por princípios e valores. Um dia que os princípios e valores quebra o mundo. Então, Mateus, ele saiu dali e ele foi abençoado. Vários artistas, celebridades, compraram moto e mandaram para moto para ele. Ele ganhou, pelo menos que eu vi aí na internet, umas 3 motos novas. 3 motos novas. Ele ganhou ascendência, ganhou emprego, né, ofereceu emprego. Teve um pastor que é muito influente, mundialmente, ofereceu emprego na sua empresa para ele. Um apresentador de televisão ofereceu uma moto nova, outros, enfim. Ele foi coroado com aquela atitude dele. Agora, se ele age à altura, ele perdia tudo aquilo ali. Porque, querido, é melhor você se afastar do mal. Afaste-se do mal.
Então foi isso que Mateus fez. Mateus, ele olhou aquela visão, ele olhou aquele gigante e ele escutou e estava tudo sendo filmado. E foi literalmente um duelo de Davi e Golias, né? E o outro ficou, agora, além de ser execrado, né, pela sociedade, está morto no sentido de credibilidade, né? Porque o Golias morreu fisicamente. Esse morreu em questão de credibilidade, em questão da sua influência, do seu caráter, está morto. Até que ele prove o contrário, até que ele se submeta a Deus, peça perdão, enfim, ele vinha fazer algo, porque ele tem coisas que o homem tem que medir 2 vezes antes de fazer. Mesmo ele com razão, mesmo ele com o domínio da razão, ele tem que medir 2 coisas. E Deus abençoou a vida de Mateus. Hoje Mateus é um homem que está aí com esse exemplo para o mundo todo, viralizou no bom sentido, muito mais do que o coronavírus, esse caso de Mateus. E é um caso que tem sido notório, caso que tem sido pregado, caso que tem sido usado como ilustrações, é um caso que tem sido usado como um arquétipo, um protótipo de um vencedor. As pessoas começaram a analisar a postura de Mateus nos meios sociais, isso se tornou algo proativo, né? Fizeram desse inferno, né, um céu, né? Esse inferno que Mateus passou, porém de uma forma bastante salutar e bastante coerente, fizeram um céu, né? E Mateus, você vai ver que a postura dele, várias posturas, primeiro que ele não estava olhando para baixo, ele sempre olhando para o cara, né? O cara começou a enfrentar ele olhando para os olhos do cara. Por quê? Porque esses caras, como estão no orgulho, eles sempre falam besteira, eles sempre agem loucamente. E não tem como dar errado o agir loucamente desses caras. Segundo, Mateus foi com a Bíblia. Meu nome está na Bíblia, meu nome é Mateus. E acho que o nome do cidadão também era Mateus, só que o cara não tinha princípio nem valor nenhum. E Mateus teve aquela postura. E como vocês sabem, virou um herói em suma. E o cidadão virou o quê? Virou um algoz, um exemplo de Golias. E outro exemplo de Mateus virou exemplo de Davi. Então, queridos, sonhos improváveis de Deus. A vida de Mateus mudou ali. Mateus vai ter sua vida marcada por aquele episódio ali. Mateus, ele já tinha enfrentado várias situações, eu creio. Mateus já tinha projetado, assim como Davi, ele já tinha enfrentado várias situações, né? Porque, queridos, como você vê uma águia, águia reconhece águia. Águia reconhece águia. Independente de condição social, de condição financeira e de condição de cor, né? O que nós estamos falando aqui não é questão da cor, de condição social, nada disso. A atitude imbecil daquele homem retrata o egoísmo que ele tem, retrata a miserabilidade que ele carrega em si, a falta de amor, a falta de apreço. Ele é tão rico que só tinha dinheiro. Ele é tão rico que só possuía alguns bens materiais. Ele é tão rico que era podre por dentro. Alguém já colocou algumas situações, né? Geralmente, Mateus ali como Davi, é aquele homem como um porco. Porque é isso que essas figuras representam. Quando você vê, queridos, isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Quando você vê alguém assim, dessa maneira, vai ser lembrado como um porco. O que é o porco? Do porco só sai porcaria. Do porco só sai besteira. Você não vai ver uma águia se comportar como um porco. A águia é um animal nobre e, infelizmente, os porcos, eles se comportam como um porco. E outra coisa, queridos, há princípios de riqueza e, às vezes, eu já falei que tem muitas pessoas que podem se tornar ricos de uma hora para outra, mas não tem nenhum mínimo de princípio e valores. Tem gente que toma, além das coisas ilegais, né? E pode botar até um princípio também, ou herdar de forma legal dos pais, mas não tem nenhum princípio de valor, né? E princípio de sabedoria. Então, essas pessoas, queridos, elas são dignas de pena. Essas pessoas, elas são dignas de pena. E diz aqui a Bíblia, em 1 Crônica 12:14, estes dos filhos de Gade foram os capitães do exército
e um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Ou seja, quando Deus quer operar, queridos, eu sempre falo, urubu vira garçom, menino vê esse gigante, balé vira transporte e mulher vira tempero. Um homem varia por 1000 e outro homem varia por 100. Porque é Deus que multiplica, querido. É Deus que dá unção, graça e favor. Não adianta você se levantar contra um ungido de Deus. Falo você, aos gigantes se levantar contra o ungido de Deus. E Deus cria oportunidade e é diversa para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Para que os gigantes venham a cair. Gigantes venham a cair. Queridos, eu nunca vi um gigante ficar de pé. Eu nunca vi o gigante ficar de pé diante de humildade, diante de simplicidade. Amém? Vamos ver. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para ajudar, até que se fez um grande exército como exército de Deus. E o pouco, queridos, que você tem, Deus ele multiplica. Queridos, o menor vem a ser 1000. Quando você coloca algo diante de Deus, você arruma bagunça, você chama por Deus, as coisas vão completar. As coisas vão adiante. Você vê, por exemplo, José. José era um improvável de Deus. José era um homem que tinha tudo adverso, e Deus colocou José como um rei do Egito. Né? Moisés, porque todos os homens de Deus ele passam por adversidade. Que eles não desprezam o dia da adversidade, diz a Bíblia. Porque é na adversidade que Deus vai provar o seu caráter. Agora, imagine se Mateus não tivesse aquela adversidade, né? E se ele pediu algo a Deus, né? Ele estava devendo a moto, né? A moto dele tinha quebrado, a moto do pai estava sem... eu sei que ele estava com a moto emprestada do pai, né? E a moto do pai estava com problema também, e a moto dele, eu não sei se tinha roubado, tinha quebrado, algo dessa natureza. E você vê que o cara que tomou a moto do pai emprestado, e o pai precisava na moto, mas como bom pai, o pai excedeu. Depois dessa adversidade que ele ficou conhecido mundialmente, Deus o exaltou, né, mundialmente. Ele ganhou 3 motos, não sei quantos empregos ele tem aí para escolher. Né? É como Davi derrubou Golias. Davi casou com a filha do rei. Davi teve isenção de impostos. Davi ele tinha direito a um certo custo financeiro grandíssimo, enfim, várias oportunidades. Então, porque Davi ele tinha essa prerrogativa de ganhar esse privilégio que derrubasse o gigante Davi. E mesma coisa, o gigante de Golias. Mesma coisa foi Mateus. Mateus, ele depois que derrubou esse gigante, aquele homem tolo, né? Porque esses homens tolos, queridos, eles estão por aí. Eles estão por aí. E quando eles são camuflados, mas quando ele age uma oportunidade, eles atacam, mas eles sempre, pode perceber, se levantam para cair. Eles sempre se levantam para cair e para promover aqueles que agem de uma forma coerente. E a Bíblia fala aqui, 60:22, o mais pequeno virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, Senhor, a seu tempo farei prontamente. Queridos, é Deus que faz ao tempo dele. Eu já falei aqui que tem coisas que Deus não nos dá, porque Deus sabe a minha capacidade. Deus sabe a minha forma de ser. Deus sabe a sua forma de ser. E como eu vi desse pastor Jabes, eu tive um encontro uma vez com o pastor Jabes, e o pastor Jabes escreveu algo para mim muito importante, né, na minha Bíblia. Isso em 2002, eu tinha um ano de seminário, e o pastor Jabes já era um pastor extremamente conhecido, um pastor extremamente salutar, né? E ele escreveu aqui para mim o seguinte: a vitória é do que nunca desiste, com abraço. Então, 20 de fevereiro de 2005, 2 dias antes do meu aniversário, né? E me deu um abraço. Aí colocou aqui Hebreus 1:2. Então, e foi esse pastor que estava falando no início. Então, ele é um pastor que ele ascendeu em grandes esferas, né? Conquistou tudo aquilo que um jovem pastor gosta de conquistar, né? Programas de televisão, mas nunca perdeu a humildade. Nunca perdeu a humildade. Não estou dizendo que ele não teve aflições, não estou dizendo que
como todo ser humano, ele teve adversidades. Teve sim, e tem. Mas a humildade, porque tem gente que tem aflições, tem gente que tem intempéries e perde o ministério. Quantos pastores aí foram tragados pela obra de Deus, entre aspas, porque não sucumbiram por causa do orgulho, a vaidade. Então, o orgulho e a vaidade, queridos, ele não está só fora da igreja, ele está dentro da igreja. Você vai ver vários homens notáveis da Bíblia que começaram bem e deixaram o orgulho tomar conta do seu coração e por isso não fez parte dos heróis da fé. Você vai ver vários homens que se deixaram levar pelo mal, né? Você vai ver vários homens que deixaram o orgulho tomar conta do coração, e homens notáveis, homens brilhantes que começaram bem. Aí você vai ver o exemplo de Saul, você vai ver o exemplo de Judas, você vai ver o exemplo de Ananias e Safira, pessoas que tinham tudo para dar certo, porque por exemplo, Judas, o mentor de Judas era Jesus, o mentor de Ananias e Safira era Paulo, Demas, o mentor era Paulo, Alexandre Latoeiro, o mentor era Paulo. Então, Saul, o mentor de Saul era Samuel. Mas eles não quiseram, Deus aceita o livre-arbítrio. E eu não falo, queridos, tem intempéries, que intempéries todo mundo tem. Agruras da vida todo mundo tem. Agora, o que eu falo é o seguinte, é você escolher sempre a boa parte. Estar com a palavra do Senhor. Por exemplo, aí você vai ver homens como José, como Davi, como Moisés, que escolheu a boa parte, que é servir ao Senhor. Abriu mão do orgulho, da vaidade. Queridos, uma coisa que eu sempre falo, a glória de Deus. E o orgulho é o principal pecado que derruba a humanidade. Já vi que o orgulho, o Leviatã, é o principal pecado que derruba a humanidade. E muitos pastores, muitos cristãos, lá fora nem falo, as pessoas que estão no mundo. As pessoas do mundo, isso é um princípio. E aqui na igreja isso é uma exceção. Mas tem que ser combatido, queridos. Eu gosto muito daquele texto. Portanto, há em nós um mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. E como servo, morreu por morte de cruz, pelo qual Deus exaltou de toda maneira, que deu um nome que está acima de todo nome, ao qual o nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E como diz aqui esse versículo que o pastor Jabes colocou em Hebreus 12, eu achei fantástico esse versículo. Então, queridos, devemos buscar a santidade de Deus. Diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? O versículo 1 diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, nós temos Jesus como Senhor, Salvador, pelo alvo da fé, e correr para a coroa que está proposta, né? E a carreira, porque, queridos, o cristão ele tem uma carreira aqui na terra de produzir frutos dignos de arrependimento. O cristão tem aqui o fruto de ser perfeito, mas o cristão ele tem raciocínio, ele tem o Espírito Santo, ele tem Deus, ele tem tudo aqui a seu favor. Eu vejo muitas das vezes, quando vou aconselhar algumas pessoas, porque é tudo contra a minha vida. Eu falo o seguinte, você tem o Espírito Santo, você tem sua boca, você tem Deus, você tem a palavra de Deus, você tem unção divina, você tem Deus, querido, o Espírito Santo habita em nós. Aquela música do Armando Filho, ele se move em você, o Espírito Santo, queridos. Isso é uma verdade muito forte. O Espírito Santo mora dentro de mim, pastor Oséias.
Um ser que é fraco, frágil, falto, pecador, mas cheio da graça de Deus. Então, o Espírito Santo mora dentro de mim. Isso é algo maravilhoso. Quando vejo isso, eu grito de alegria, né? Pulo de alegria, sorrio de alegria, salto de alegria, porque não há dinheiro no mundo que compre isso, né? Não há nada no mundo que compre isso. Então, o Espírito Santo, ele mora dentro de mim. Então, é que eu falo com as pessoas, você tem mais armas dentro de você, queridos, do que contra você. Só a Bíblia, querido. Se você não existe homem nenhum que venha estudar a Bíblia e venha entender a Bíblia de uma forma totalmente plena. E a Bíblia é um manancial de sabedoria, um manancial de guerra, um manancial de amor, um manancial de postura, de ética, de moral, para você saber se comportar. Amém? Então, queridos, se você é improvável de Deus, seja humilde. Seja humilde, faça declarações poderosas, leia a palavra e Deus vai te colocar em lugares altos. Se você é cometido de orgulho, soberba, nada está perdido. Peça perdão diante de Deus, confesse seus pecados e Deus vai te curar. Amém? Que Deus lhe dê um dia abençoado, que Deus abençoe a hora que você vai ler ouvir esse vídeo e seja grandemente abençoado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus.